Deixa-me tocar em seu manto, Senhor, para que eu possa sarar. Deixa-me tocar em seu manto, Senhor, para que eu possa sarar. Se você ainda não tem essa luz, corre com o manto que foi disputado lá na cruz. Deixa-me tocar em seu manto, Senhor, para que eu possa sarar. Deixa-me tocar em seu manto, Senhor, para que eu possa sarar. Para que temer se temos um Deus que é Jesus? Eu conheço a sua força e também a sua luz. Deixa-me tocar. Quem cantou, cante. Em seu manto, Senhor, para que eu possa sarar. Deixa-me tocar em seu manto, Senhor, para que eu possa sarar. Para finalizar, chamada final, quando Cristo, sua trombeta lá no céu, manda tocar. Quando Cristo, sua trombeta lá no céu manda tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos gemidos dessa terra viu Jesus incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Esse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar. Quando o crente ressurgido o saudarem no porvir, se fizesse então chamada, lá estarei. Igreja. Quando se fizer chamada, quando se
chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estaremos. Amém? Ei, glória a Deus, aleluia, ei, maravilha, né? Que dia será, amém? Bom, Jonas, como é que é? Que dia será? Vem aqui aproveitar que o negócio está animado, vem continuar aqui com essa alegria aqui, como é que é? Como vai ser aquele dia? O que é que você tem a dizer aí? Fala para nós, canta o hino, enquanto nós damos boas-vindas aos nossos preciosos irmãos, e principalmente aqui esse casal tão agradável, né? Irmão Marcelo e sua mãe, irmã Mel Rose, né? Mel Rose, o nome dela é Rodésia, mas ela não gosta desse nome. Eu gosto de Mel Rose, pastor Glad, então tá bom, é Mel Rose, né? Isso aí é normal, né? É normal, né? Eu quando era, antes de me converter, eu também não gostava do meu nome, não. Que me chamava de Zezinho, Zezinho era por causa de José, e eu não gostava de Zezinho, viu? E Zezinho, oh, meu Deus, mas é por causa de José, eu não gostava de José, é por causa de Zezinho. Mas depois de me converti, que nome maravilhoso é José, né? Que nome maravilhoso é José, né? Principalmente, José fala de prosperidade, né? Tudo que José colocava a mão, vem pra cá, rapaz, né? E a gente dá boas-vindas, e antes que eu esqueça, né? Irmã Thalita tá ali, então irmã Thalita, irmã Wanda, irmã Mel Rose vai estar lá, irmã Ivone, né? Bom, seria se a irmã Isabel também fosse, né? Irmã Isabel, irmã Miriam, irmã Ruth, para depois da escola dominical vai ter aula de música. Irmã Cristina, amanhã eu lhe pego, nem que seja força, viu? Amanhã eu lhe pego, nem que seja força, amanhã eu lhe pego lá, tá? Então já vai preparando, tem que ir amanhã, né? Depois nós vamos ter a aula com a irmã Suzana, então a irmã Thalita, ó, amanhã também eu não me pego a força não, porque aquele gordinho lá, o camarada é meio fortinho, viu? Mas é fortinho, mas tem medo, não dorme. Vai-te, Satanás, que misericórdia. Irmão Marcelo, vai-te, Satanás, em nome de Jesus Cristo, né? Que coisa terrível, né? Assustar. Tá vendo? Ele tem medo, ele falou nele, tem medo. O camarada tem medo. E estava uma incógnita, viu, irmão Marcelo? Ele tem medo de dormir no escuro. Mas que trovão que é esse aí, rapaz? Larga esse trovão de lado aí. Ei, irmão Marcelo, tem medo de dormir no escuro. E aí, rapaz, aqui o som acabou perdido agora, né? E aí. O negócio tá bem difícil aí, né? Tá bem difícil, né? Mas aqui, pode falar aqui? Pode falar, então eu tô falando. Ai. Eu vou deixar esse microfone de lado, viu? Mas então é o seguinte, aí irmão Marcelo, irmão Mel, né? O irmão Fernando casou com a irmã Thalita. A irmã Thalita gosta de dormir tudo no escuro, não gosta de nada claro. E aí, ficou difícil, ficar na casa, não gosta. Olha só, aí ele arrumou um jeitinho, deixou a porta meio aberta e uma luzinha lá no fundo para ele ficar olhando para a luz. Ele tem que ficar olhando. Ai, né, Mojona? Como é que é? Só gosta de dormir no escuro ou no claro? E a irmã Cristina, como é que é? Eu gosto do claro, vendo as estrelas às vezes, né? Eu queria. Às vezes eu gosto de abrir a janela e a Cristina fala assim: fecha essa janela que tá vindo a luz pra cá. Mas o que eu não consigo compreender é que um dia eu cheguei em casa. Ô irmãos, boa noite com Jesus, me desculpa, tá bom? Boa noite, eu amo fazer esse cumprimento, boa noite com Jesus. Esse cumprimento, irmão Gladys, eu fico tão feliz, irmão, eu aprendi com o Senhor. As coisas boas, é tão bom a gente aprender com outras coisas maravilhosas, e principalmente do reino de Deus, né?
eu aprendi com o Senhor e, sabe, isso tocou meu coração. Não existe uma saudação melhor do que essa, um bom dia com Jesus, uma boa noite com Jesus. Eu aprendi com o Senhor, eu tenho espalhado isso nas empresas, eu vejo pessoas que não tinham mais prazer em pregar a irmã Isabel, agora ele, sabe, com essa saudação que eu dei para ele, eu vejo ele pregando agora no grupo que ele criou lá, e a saudação é boa noite com Jesus, ou bom dia com Jesus. Maravilhoso. É muito bom, né? Então, como eu estava falando do senhor, irmão Gladys, a minha esposa, ela não gosta muito de luz não, ela gosta do escuro mesmo. Mas um dia eu fiquei surpreso, eu cheguei à noite, quando Cristina, falando com ela, Cristina, eu falei, será que ela não responde? Ela estava com o celular assim, ó, dormindo, com o olho fechado, de frente pro celular, com a telona brilhando na cara dela. Não entendi, foi nada. Eu também não entendi nada. Não gosto do claro, mas estava com... Ah, entendi. Com o celular assim, em pé assim, ó. Eu gosto do claro da luz lá fora, mas do celular todo mundo gosta. Né? É uma luz que todo mundo gosta, é da tela do celular. Não gosta da luz lá fora. Essa luz aí é terrível, né, meu irmão? Mas a luz mesmo que nós deveríamos estar bem presente na nossa vida é Jesus, né? Eu estava lembrando, irmão Gladson, de algo que aconteceu na minha vida, quando eu era jovem. A gente começa a meditar sobre Jesus e aí vem tantas inspiração na vida da gente. Você tá bem velho? Você tá bem? Não, eu tô cada dia mais perto do novo corpo que está nos esperando, né? Então cada dia que a gente vai completando o tempo de idade. Eu lembrei de uma coisa, irmão Gladys, muito interessante. A gente fica pensando em Jesus, como a gente vai fazer para ver Ele, né? A vinda dele, que é algo mais importante para o cristão, é a vinda de Jesus Cristo, como a gente acabamos de... E eu vejo muitas pessoas pensando, né? Aconteceu um episódio esses dias aí, de um monte de africano subindo para um monte, porque ele tinha tido uma revelação de que Jesus já veio, pegou parte daqueles membros, e aí aquele monte do membro daquela igreja subiu e ficou lá no monte, porque falou, ó, se ele não vier hoje, vem amanhã. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que está acontecendo com as pessoas? Estão se afastando cada dia que passa das escrituras, estão se afastando cada vez mais e esquecendo do que a Bíblia diz, que ninguém saberia o dia nem a hora. Mas olha uma observação muito tremenda, meus amados irmãos. Assim como Jesus esteve na terra 40 dias andando e falando com os apóstolos, assim também será a noiva. Não será mais do que 40, nem menos de 30. Nós estaremos aqui na terra junto com os apóstolos, pregando o último evangelho, o último reavivamento. Aí nós vamos saber qual vai ser o momento certo da gente subir. Amém. A igreja vai saber. Amém. Porque se o nosso noivo falou que há um casamento, ele marcou uma data para nós. E aí vai ser um dia extraordinário. Nós estamos esperando. Não tem nada ainda que nós possamos ter a evidência desse dia. Mas vai acontecer e a igreja vai saber o dia que vai acontecer. Amém. Também permanecemos firmes, né, e constantes na presença de Deus, nos cultos. Nós estamos precisando melhorar mais, né? Tem mais ânimo de vir à casa do Senhor. Senão o que é que vai acabar acontecendo? O mundo vai nos devorar, as coisas naturais vão nos devorar, e nós vamos acabar esquecendo da vida de Jesus. E Ele parou para nós estarmos apercebidos, alegres, felizes com a vida dele, porque nós não devemos perder o arrebatamento por nada nesse mundo, meus amados irmãos. É algo extraordinário. É que nem quando foram lançar aquele primeiro foguete, parou o mundo inteiro para poder assistir aquele lançamento, irmão. E o arrebatamento, como é que nós estamos? Nós temos que estar firmes em Jesus Cristo, apaixonados por Jesus Cristo, meus amados irmãos. Eu lembrei de quando eu era pequeno, jovem, como eu estava falando do senhor, eu fui para a casa dos meus pais biológicos, ficar um ano lá, que eu estava dando trabalho aos meus avós. Eu fui criado pelos meus avós desde o dia que eu nasci, tenho eles como meus pais. Aí eu fui para o meu pai biológico, e lá tinha uma moça apaixonada por mim. Eu tinha 10 anos de idade, eu era bonito, gente, eu era bonito, não era isso aqui não, eu já fui bonito. Mas é algo extraordinário, irmãos, eu vou falar para vocês. Gente, perdoa a brincadeira, a gente não deve brincar no pouco, né? Mas o irmão Brana fala, uma brincadeirinha só, né? Não vai fazer mal não pode ser constante. Você era bonito mesmo, você era. Eu era, gente, eu era. Mas olha que coisa extraordinária, eu estava pensando em Jesus, meus amados irmãos. Eu estava pensando em Jesus, sabe? Da onde Ele me tirou, aonde Ele tem me colocado, o caminho que Ele tem
trilhado, o que Ele tem feito por mim, o que Ele tem me guiado, sabe, irmão Gladys? Aí eu lembrei, gente, a gente fala com Ele, Ele te dá a resposta de alguma forma, é só você discernir. O profeta de Deus fala que um sinal para os discípulos já era algo muito importante. Se a gente entrar em espírito, a gente vai começar a compreender o que Deus quer para nós, o soberano, todo-poderoso. E aí, irmão Gladys, eu fiquei de olho, como qualquer criança, eu fiquei de olho em uma menina. E eu fiquei apaixonado pelaquela menina, sabe? Eu fiquei apaixonado pelaquela menina. Só que tinha uma que não saía do meu pé. E oferecia, sabe? Muitas propostas de amor e tudo aquilo. Meu irmão, veio uma inspiração no meu coração, meu irmão. Que coisa maravilhosa aquele momento. E eu trouxe aquilo para o espiritual, irmãos. Nós já estamos apaixonados por Jesus. Não importa a proposta que o mundo tem para nós, o que o diabo tem que oferecer para nós, nós já estamos de olho em Jesus, o nosso único Deus e verdadeiro Deus e a vida eterna. Então não importa o que o diabo, o que o mundo tem para nós, nosso coração já é de Jesus Cristo. Somente a Ele pertence ao nosso coração, meus amados irmãos. Então não vamos trair Jesus Cristo por nada nesse mundo. Vamos cada dia que passa se alimentar da palavra dEle, encher do Espírito Santo, porque o arrebatamento está próximo. Nós não devemos perder isso, porque a Bíblia fala que haverá ranger de dente, meus irmãos. Nós não podemos perder o arrebatamento por nada nesse mundo. Nós precisamos nos alertar, nós precisamos, sabe, de um mover de Deus dentro da nossa vida, porque eu vejo que nós estamos enfraquecendo. Nós estamos cada dia que passa enfraquecendo. Nós estamos precisando muito de Jesus Cristo. Então o nosso clamor dentro do nosso coração é esse: Senhor Jesus, faça algo por nós. Por favor, venha nos ajudar. Encha com nós com teu Espírito Santo, como aquela igreja de antigamente, aquela igreja primitiva. Porque Jesus falou que os últimos dias seria terrível, meus irmãos. Seria tão difícil que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Mas Ele fala que não tem como se perder, porque Ele já nos comprou na cruz do Calvário. Amém? Então eu tenho essa palavrinha, meu irmão, para falar. Cadê o hino? Não Vamos. quer pregar, não? Ô, meu irmão, acho que eu não vou conseguir, não. Eu preciso de meditação. Não sou igual ao senhor. O senhor já foi escolhido, né, gente, por Deus para ser um pastor, né? Eu tenho que se preparar. Eu sou meio covarde, sabe? Eu sou o Jonas, o covarde, né? Qual o louvor, irmão? Vamos. Oh, meu Deus. O senhor não quer falar um pouquinho enquanto eu Vou falando enquanto o irmão Jonas se prepara, né? A gente vai falando. Amanhã nós teremos uma escola dominical dentro do nosso estudo. Nós estamos estudando o livro do Apocalipse, né? E amanhã eu desejo falar sobre um tema de suma importância, né? É algo após o rapto que deveria nos posicionar, porque o juízo ele vem em 3 etapas dentro do livro de Apocalipse. O juízo vem em 3 etapas. Nos selos em Apocalipse 6, a gente vê o 6º selo, onde começa o período da tribulação, primeira etapa. E ali a gente vê as coisas que vão acontecer com a terra, e logo em seguida a gente vai ver as trombetas em Apocalipse 8. Vocês vão ver Apocalipse 8, as trombetas, e a última trombeta em Apocalipse 11, que é a 7ª trombeta, que as pessoas fazem confusão com os dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua última trombeta. Essa trombeta não é a 7ª trombeta da ira de Deus. Então a gente vai fazer essa distinção para que a igreja tenha o inteiro teor do conhecimento, que aquela trombeta não é trombeta da ira, do juízo de Deus. E aí nós vemos para a 3ª etapa do juízo de Deus, que é o selo da destruição, que encerra-se com Armagedon, né? E aí a gente vai dar uma pequena
passada o que é o Armagedon, se houver tempo. Se não houver tempo, a gente elimina com as taças da ira de Deus, que é Apocalipse 15 e Apocalipse 16. Né? A gente já viu a era do vencedor dentro do livro de Apocalipse, as promessas que Deus tem dado para aquele que vence, as bem-aventuranças do Apocalipse. Então, nós fomos bem alimentados com muitas coisas maravilhosas que Deus prometeu no livro de Apocalipse, mas agora vamos ver o derramamento da ira de Deus pós a igreja subir, né? Pós a igreja subir. Então a gente vai entender porque que o profeta disse: olha, me segue, me picote em pedacinhos, mas não me deixe perder o arrebatamento. Não me deixe perder. As coisas de Deus, nós estamos vendo as coisas superficialmente, muito superficialmente. Mas depois que nós entendemos, quando a ira de Deus será derramada, irmãos amados, meu Deus, a gente vai carregar um temor maior, né? Um temor maior de Deus. Está prontinho aí? Se eu queria que eu falasse um pouquinho, eu falei um pouquinho. Vocês já deixem aberto aí as suas Bíblias em Êxodo, capítulo 2, versículo 11 e 12, nós vamos ler, tá bom? Todo mundo quer pegar? Por toda a minha vida, Glória a Deus. ó Senhor, te louvarei. Ei, vamos louvar de coração. Pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas, Aleluia! e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro. Aonde? Nos teus braços, ó Altíssimo. É o quê? Não há ferrolho, Aleluia! não importa
faz tua voz. Faz tua voz e acalma. Ele dá ordem às estrelas. Tu dá ordem às estrelas. E ao mar os seus limites. Você se sente seguro nos braços dele? Eu me sinto tão seguro. Ei, glória a Deus. Nos teus braços, ó, me seguro. Que mais? Com vontade. Não há piolho, nem importa que fiquem de média. Não há doença, nem culpa. E a tempestade se acalma. O escudo pois tua palavra é cura. É o escudo para os que nele Ei, glória a Deus! Ei, maravilha! Olha, se eu soubesse cantar, eu ia cantar Sobrevivente, viu? Sobrevivente. Me deu um desejo agora, ouvindo aí, viu? Sobrevivente. Já pensou se eu soubesse cantar, eu ia cantar assim, ó. Não vou nem começar não, né? Vou nem começar, né? Mas deu uma vontade de ouvir agora aquele hino. Sobrevivente, né? Sobrevivente. Se alguém quiser cantar aí, daqui pro final, né? Vamos colocar em pé? Eu vou falar nesta noite. Eu, ao acordar de manhã, Deus colocou essa palavra muito forte, irmãos. Eu tenho certeza. E mais uma vez, irmã Isabel, naquele dia, irmã Isabel, que eu orei a Deus, não sei quem acompanhou ontem a oração, mas eu orei a Deus naquele período, pedi para Deus novamente hoje, no culto de Perus, Senhor, envia algum visitante lá, né? Em Perus, amanhã, envia, né, Senhor? Eu desespero, assim, hoje, ó, Deus enviou, né? Meu Rose e irmão Marcelo, viu, irmão Marcelo? Como naquele dia foi o seu filho e a sua nora, né? E eu sempre, quando eu estou assim, querendo, oh, Deus faz isso, meu Deus, né? Né, irmã Isabel? Eu sempre, vocês duas são as que mais, assim, eu apresento diante de Deus aqui em Perus, né? A família de vocês, lógico, né? Irmãos, vamos lá. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, né? Êxodo 2. Êxodo capítulo 2, versículo 11 e 12. E depois eu vou ler apenas o 8, tá bom? De capítulo 1 de Êxodo, tá bom? Eu vou fazer pegar esses dois personagens aqui para um assunto que Deus colocou muito cedo hoje no meu coração, logo quando eu acordei, né? E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu, pegar bem essa parte para vocês, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas e viu, chamar sua atenção novamente para esse assunto, e viu que um varão egípcio feria um varão hebreu dos seus irmãos, e olhou a uma e a outra banda. Ele olhou e, vendo que ninguém havia, feriu o egípcio e estendeu na areia. Volta uma página um pouquinho, capítulo 1, verso 8.
Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Fechamos os nossos olhos, Pai. Muito obrigado, Senhor, por estar aqui nesta noite, por essas vidas, essas famílias, Pai. Precisamos de uma palavra do Senhor, Pai, nesta noite, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que nós possamos ter, Senhor, o entendimento da Tua palavra, que o Senhor venha de encontro às nossas necessidades, naquilo que nós estamos precisando, pois cada um veio aqui, Senhor, porque precisa de Ti, Senhor. Precisamos de Ti. Tu és como oxigênio para nós, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, nessa noite, no nome de Jesus Cristo. Amém. Sentai-vos, meus irmãos, amados. Irmãos, eu vou falar nesta noite, olhando pela mesma janela. Olhando pela mesma janela. Duas pessoas podem olhar para uma mesma janela e enxergar coisas totalmente diferentes. Totalmente diferente. Nós podemos ter aqui várias pessoas no mesmo ambiente, no mesmo lugar, tendo a mesma promessa e enxergar coisas totalmente diferentes. O profeta disse, eu vou ler aqui a mensagem, porque não somos uma denominação, e como fui com Moisés, assim serei contigo, falando acerca de Josué, seu sucessor, que da mesma janela o faraó olhou ali para o povo, porque ali entrou um rei que não conheceu a José, a história de José, né? O que José fez pelo Egito. Se o Egito estava de pé, se o Egito era a maior nação daqueles dias, foi por causa de um hebreu chamado José. Então entrou um rei que não conheceu José, e aquele rei, ele começou a ter ciúmes do povo. O povo começou a prosperar, o povo começou a ser grande na terra, estava como que um gafanhoto. Aquele rei disse assim: olha aí, peraí, logo logo esses homens vão nos sufocar e nos matar dentro da nossa própria nação. Vamos fazer alguma coisa, vamos matar todo hebreu que nascer macho. E pegou ali as parteiras, e ali ele disse assim: ó, tudo que é matar, todo menino que nascer é para matar, e as fêmeas é para deixar. E assim os crocodilos estavam bem gordinhos, disse o profeta. Mas as parteiras teve o temor do Senhor e começou a esconder os meninos. E Faraó, peraí, o que aconteceu? Chamou elas, inquiriu elas acerca do que estava acontecendo. E aí a gente vê que ali elas, não, as mulheres hebreias são espertas, elas fazem isso. Mas o que eu quero dizer isso? E logo em seguida, o que acontece nessa ação de Moisés ver da sua janela um egípcio matando um hebreu? E era justamente a mesma janela que o faraó estava olhando e querendo que todo hebreu fosse morto. A mesma janela. Então, o tema é esse: olhando pela mesma janela e vendo destinos diferentes. Destinos diferentes. E você vai ver que quando Moisés mata o hebreu, o egípcio que matou o hebreu, o que ocorre? Logo em seguida ele fugiu, porque o faraó descobriu do que tinha feito Moisés. E você vai ver que aquele faraó também morre. Quando ele vai para a terra de Midian e fica lá 40 anos, e ali pegou seu sogro, Jetro, que tinha 7 filhas, e ele casou com a Zípora, né? Logo veio Gerson, e assim sucessivamente, que não é o nosso assunto. O nosso assunto é olhando pela mesma janela Moisés e o faraó do Egito.
e nós vamos trazer para nós. Faraó olhava ali Israel, via um povo escravo, amassador de barro, uma massa de manobra, homens sem valor. E muitas das vezes é o que o diabo quer fazer, quer que nós olhamos como povozinho indigno, sem condição nenhuma, para que nós não reconhecemos o nosso valor. Porque está a janela que Deus olha a nós e a janela que o diabo quer que nós olhe. Moisés, com os olhos da fé, olhava e via um povo que é um povo escolhido, um povo herdeiro, um povo que tinha promessa, um povo que naquela geração nasceria Cristo. Mas o diabo mostrava diferente, o faraó mostrava diferente. É o que a gente... O olhar do faraó, né? O olhar do faraó. Faraó, ali, esse povo aí, amassador de barro, eles ali estão condenados, né? E a opressão começava. Ele dizia, esse povo só serve... A Bíblia diz aqui, olha, vai ver, esse povo só serve para construir minhas cidades. Construir minhas cidades era o que o povo estava fazendo, construindo a cidade de Faraó, e assim sucessivamente. E muitas das vezes não é isso. O que é que o Golias olhou para o Davi assim? Ei, esse moleque, esse menino aí, o que é que ele vem? Né? Sempre o inimigo quer o quê? Nos amedrontar. Sempre. Agora, tudo vai depender de qual é a janela. Os irmãos de José olhavam para José, isso é um sonhador, isso é um contador de sonhos, isso aí não é nada, e aquilo ali. Mas o José sabia que ele era filho da promessa. José sabia, ele reconhecia quem ele é, e é isso que a igreja tem que fazer nesses últimos dias para nós vencer essa pressão do inferno contra a igreja. É a igreja reconhecer que nós somos, meu Deus, real, verdadeiro. Oh meu Deus, olha, a gente vê que os fariseus não estavam sempre diminuindo Jesus, sempre os fariseus estavam diminuindo a Jesus. E colocando a prova. Então é como o faraó. Mas o Moisés não. O Moisés sabia que aquele povo não era escravo. Ele sabia que aquele povo era um povo da promessa. E quando ele olhou, ele teve o que? Ele teve força, ele teve coragem. Ele foi para cima da promessa. O que está faltando à igreja é ir para cima da promessa, tomar Deus em sua palavra e avante. É o que estamos faltando, porque muitas das vezes nós mesmos desacreditamos em nós. A janela que nós olhamos não é a janela da promessa, não é a janela da palavra, é a janela da incredulidade. Então a gente vê que onde os discípulos ali, aquela multidão estava lá, e os discípulos, Jesus, Senhor, vamos despedir esse povo, essa multidão aqui, vai tudo morrer de fome aí no deserto por aí, mas os discípulos, o que é que vocês têm? Nós temos 5 pãezinhos aqui e 2 peixinhos. Foi a visão, foi as janelas que eles viram, que eles olharam, mas Jesus olhou por outra janela, alimentou uma multidão. Jesus já via tudo multiplicado. Se nós olharmos com os olhos de Jesus, as coisas acontecerão. Negócio que nós não estamos olhando, irmão, essa é a verdade. Nós não estamos olhando. Muitos hoje olham simplesmente para a igreja. Eu pertenço a uma boa igreja e acabou. E fica somente nisso. Não, você tem que dizer, eu sou a igreja do Deus vivo. Eu tenho uma promessa. E qual é a promessa? É a promessa de Apocalipse 19, verso 9. Alegremos-nos, regozijemos-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e a sua esposa já se aprontou. Ela não vai se aprontar, ela já se aprontou nos olhos de Deus. Eu estou pronto, eu estou preparado, eu estou restaurado, e é Deus que vai fazer a obra. Não depende
mais o que você é, porque você olha em outra janela. Você olha na promessa do que Deus disse de você, sacerdócio real. Oh, meu Deus, povo adquirido com bom preço e preço de sangue. Oh, meu Deus, olha, nós não somos um povo sem valor não, gente. Nós temos grande valor, porque o preço que foi pago foi preço de sangue e sangue de Deus. Você pensa que é pouco? Olha o valor que foi pago. Você foi pago com o sangue de Deus. Atos 20, verso 28. Irmão Marcelo, Deus derramou o seu sangue para te comprar. Você é propriedade de Deus, mesmo você sem merecer, porque você não merece mesmo, mas a graça te comprou. E está comprado e está pago. Oh, glória a Deus! Mas pela fé nós olhamos. Oh, meu Deus! 1 Pedro 2, verso 9, devia vez em quando nós dar uma olhadinha lá. Quando nos deprimimos, quando nos entristecermos, quando estivermos nos desvalorizando, vai lá 1 Pedro 2,9, o que Deus pensa de você. Aí você vai ver que as suas lutas, as suas falhas, as suas limitações, porque nós somos pessoas limitadas, somos sim, mas a nossa fé não é não. A nossa fé não é limitada não, porque a nossa fé não é de nós mesmos, a nossa fé é a fé de Jesus Cristo. E quando nós aprendemos a operar essa fé, aí o profeta diz assim, nós criaremos um outro mundo. Um mundo em que as pessoas não verão como você vê. Esse camarada é meio louco, é meio pirado, não, mas ele é mesmo. E ele chega, quer bom dia com Jesus, tudo é Jesus, Jesus é maravilhoso. Mas que mundo é esse que ele está? É o mundo da glória nele, nela. Oh, meu Deus, mas como é isso que nós devemos ver. Como é que Deus está te vendo? Ele está te vendo vencedor. Ele está te vendo você cheio da promessa. Ele está te vendo preparado para conquistar a verdadeira Canaã, que é o batismo do Espírito Santo. Oh, meu Deus! Qual é a janela que você está enxergando a tua promessa? Qual é a janela? Qual é a janela? Oh, meu Deus, qual é a janela? Não deixe o diabo te colocar janelas, não, porque ele, olha, se é uma das profissões que o diabo é janeleiro, ele ama colocar uma janela para você olhar, porque ele colocou o Eutico, tirou o Eutico em Atos 8, colocou o Eutico na janela. A última pregação do apóstolo São Paulo em Derbe, dali de Derbe ele ia ser preso, ia ficar 20 anos em Roma, preso, e na última pregação o diabo colocou o Eutico na janela, para ver outras coisas. E nós estamos nesse mesmo inteirinho, as últimas pregações, os últimos dias, os acontecimentos estão aí. Netanyahu, Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, vai discursar sobre o que é Israel, a terra de Israel, a promessa de Deus, e as nações viraram as costas para Netanyahu falar o que é isso. É uma profecia diante dos nossos olhos se cumprir, e nós não estamos vendo a terra da igreja, porque a nossa hora está chegando. Está chegando, a noiva está antenada com Deus. Ela não está antenada em nada pertencente a esta terra. E aqueles que estão adormecidos, Deus está despertando. Qual é a janela que você tem usado para enxergar a sua vida? Qual é?
Irmão, o Marcelo me fez uma pergunta no carro. Pastor, acompanha a política? A geopolítica bíblica é o que eu mais acompanho. Entendeu? Eu amo ver. Gosto de ver as narrativas, os países, os chifres. O que é o chifre? São os poderes políticos. O que está acontecendo no mundo. E ver o cumprimento das Escrituras. Então a gente vê que não aceite o olhar de Faraó sobre você. Não aceite. Entendeu? Tem pessoas que é colocada no teu caminho simplesmente para te dar a visão de Faraó. Que para você não tem mais jeito. Você pecou, você prevaricou e não há mais jeito. Mas a Bíblia diz ao contrário. Se aqueles que estão em Cristo, se cometerem algum pecado, lhe será perdoado. Lhe será perdoado. Quem está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas se passaram. Eis que tudo se faz novo a cada dia. Então não aceite o olhar de Faraó. Levante os olhos. Veja como Moisés viu um povo chamado para vencer, chamado a ter coragem. Quando o povo estava pasmado, Deus disse: por que estás pasmado, Moisés? Fale o povo que marche, vá adiante, vá à frente, porque a promessa está logo ali. Deus não te chamou para ser escravo, mas Deus te chamou para ser livre e ser poderoso em obras. É para isso que Deus está nos chamando. É para isso que Deus está nos equipando. Para ser livres e poderosos em obras. Agora hoje, escolha quem vai ser o guia da sua vida. Qual é a janela que você vai olhar? É você. Nós vamos já ler um parágrafo, você vê o que o profeta disse. Eu gostaria de chamar a nossa atenção. Porque o mesmo sol que endurece o barro é o mesmo sol que amolece a cera. É o mesmo sol. Tudo depende de como você vê e qual utilidade você vai querer. Assim está a Bíblia. Ela é vida, mas também ela é morte. Ela é Deuteronômio, é um livro de duas vidas. Para que você vai usar? Né? Para que você vai usar? O mesmo povo que Faraó desprezou foi o mesmo povo que Deus abençoou. É o mesmo povo. Só que intenções diferentes. Então a gente vê que muitos irmãos veem derrotas em oportunidades, mas Deus usa as oportunidades como instrumento para te abençoar, para te ajudar, para te levantar. Nós não devemos perder oportunidades da vida, que muitas das vezes é Deus colocando em nossa vida, e muitas das vezes, como foi falado, Deus está com uma promessa grande para você, mas o diabo vem com uma bandeja linda, maravilhosa, e não é Deus, é o Faraó. A importância do discernimento na nossa trajetória, nas nossas fases. O olhar humano, irmão, vê o homem fraco, escondido, olha, sente-se pequeno, entendeu? Todo homem de Deus, ele se inferiorizou diante de Deus, pode ver, mas diante de Deus, não diante dos homens. Diante de Deus, Moisés se inferiorizou diante, de Deus, mas diante dos homens ele foi na frente. Disse, não, Senhor, eu sou isso, não, mas vai nessa tua força. Aí ele foi. Então muitas das vezes Deus faz com que nós, avançamos muitas das vezes sem querer avançar, mas é algo, um impulso que Deus dá dentro dos nossos corações, mas tudo vai depender, meu Deus,
qual é a janela, né? Qual é a janela que eu estou assentado? Qual é a janela que eu estou olhando? Então a gente vê que o apóstolo Paulo, o olhar humano, né? O olhar humano de Paulo, o olhar humano de todos. O Ananias, você vai ver lá em Atos capítulo 22, o Ananias diz assim: Deus orienta ele o que fazer, orar por Paulo pelos seus olhos, porque ele não estava enxergando. E aí o Ananias começou dizendo: mas Senhor, esse é o inimigo do povo de Deus, esse homem é perigoso, ele tem aprisionado muitos de nós. E começou a dizer o que os homens via em Paulo, mas Deus diz: ele é o meu homem para levar o evangelho aos gentios. Aleluia! Ei, meu Deus, como é difícil entender a visão de Deus. A visão de Deus é muito difícil de entender, irmãos. E se você procurar entender, você vai ficar pneu, irmão Marcelo. Nós vamos pinar. Se você for querer entender a visão de Deus. Mas a visão de Deus é para conceber, receber e colocar em prática. Sem nem, como Abraão, não sei nem para onde eu vou, mas Deus disse que eu vou. Mas ali está o abismo, eu vou cair. Mas Deus diz para mim: eu vou dar o primeiro passo que a ponte vai criar. Na hora, Deus cria a ponte e você passa. Mas Deus quer que você dê o primeiro passo. É algo muito tremendo dentro desse assunto. Agora, isso aqui eu vou, porque não somos uma denominação, em 113. Eu tinha muitos, né? Eu vou encerrar com esse parágrafo. Moisés, em alguma ocasião você poderia olhar em volta e dizer: sabe aquele bando de fanático ali, pentecostal, irmã Mariana? Por que você sairia com um grupo como aquele? Hoje, né? Hoje não é diferente, né? Não é diferente. Se você não pertence ao nosso grupo, né? Não pertence à nossa mesma forma de crer, a janela que eles veem, você é leproso, você é excluído, você vai ficar, você é nominal. Então tem uma série de nomenclaturas que eles nos dizem que somos. Sabe de uma coisa? Moisés olhava para os filhos de Israel, ele olhava pela mesma janela que Faraó olhava. Quer dizer, ele olhava na mesma janela. Aí você vê o que Faraó via e você via como Moisés via. Ao ponto do profeta chegou a dizer que ele foi amassar barro. A pessoa, o homem que seria o próximo Faraó. Agora vamos ser sinceros, irmão. Você vai ser o próximo presidente do Brasil. Você vai querer continuar ficando nessa igrejinha aqui, com um pouco desprezado do Senhor? Vamos ser sinceros. É mais ou menos, é meio aquela palavra estrúdica, né? Como é que é, minha rosa? Esdrúxula, né? Essa palavra é meio acima, é mais ou menos por aí. Você tem uma ideia, né? Ele olhava pela mesma janela e Faraó olhava para eles como um bando de amassadores de barro, porém Moisés olhava para eles como os escolhidos de Deus. Ele sabia que eles tinham uma promessa. Por quê? Ele sabia disso através da palavra. E por fé, quando ele foi colocado no trono para ser Faraó, com todo mundo a seus pés, assentava-se lá, derramava vinho em sua boca. Por isso que a gente vê, você vai ver nesse capítulo aqui, no próprio capítulo 2 que nós lemos, aí você vai ver no 21, que quando estava tendo aquela narrativa, porque que o profeta disse, ele estava com um pezinho no trono. Por quê? O Faraó também estava com um pezinho na morte. Por isso que Moisés ia ser o próximo Faraó, ia ser o próximo presidente, porque é simultâneo os acontecimentos, a morte desse Faraó, que mandou matar os primogênitos, e a fuga de Moisés para Midian, porque
Moisés já estava lá, bastava ele segurar um pouquinho mais. É igual eu, quando Deus falou para me deixar esse sistema do inferno, essa janela do inferno, de cobertura, de adultérios, de tantas coisas erradas, eu poderia segurar um pouquinho mais, que a gente ficava com umas 50 pessoas aqui. A irmã Isabel sabe quantas famílias moram nessa região. Poderia segurar um pouquinho mais, né? Fazer um jogo político. Mas eu pedi para Deus se verdadeiramente era para mim começar o ministério em Perus, e Deus me respondeu no céu com um sobrenatural. Então, o Moisés, ele estava com o pé já lá, né? Ele já estava ali, sendo derramado vinho na sua boca. O profeta diz, como já o próximo faraó, como lindas mulheres ali para abaná-lo como o imperador, ou ali o ditador. Ele já estava ali, ou o rei do mundo. O jovem Moisés, aos 40 anos, tinha tudo isso em sua mão, enquanto ele olhava para aquele bando de amassadores de barro, mas ele sabia que ele era um deles. Então, meu irmão, não me importa o quanto você prospere, ou o que você tem aqui na terra, a prosperidade nunca vai tirar a promessa de Deus do seu coração. Nunca, porque é uma promessa, não é cargos, não é nada terreno que vai te tirar a promessa, não é. Deslizes, falha, cada um de nós temos e vamos tê-los ainda, mas o mesmo sangue que nos lava e purifica é o mesmo sangue que nos levará até as nuvens, é o mesmo. Tudo isso em sua mão. Enquanto ele olhava para aquilo, veja, aleluia, isso mesmo. Ele sabia que ele era um deles, é por fé, apenas ele escolheu. Agora o 114, eu gostaria de chamar nossa atenção para isso. Todo mundo tem que fazer sua escolha. A predestinação é onde você está indo. A eleição é de onde você veio. Mas o que faz você escolher é a eleição de Deus por você. A sua escolha não é por você, foi Deus que escolheu por você. Isso é tremendo. Por isso que cada um tem que fazer a sua escolha. Você tem que fazer uma escolha. Você vai fazer uma escolha agora, você vai fazer uma escolha de manhã, você vai fazer uma escolha amanhã, uma escolha à noite. A vida é constituída de escolhas. Todos os dias Deus te põe a escolher. E muitas das vezes a sua escolha não é a escolha de Deus. Deus permite porque Deus te ama, porque Deus quer te ensinar, Deus quer te mostrar. Porque, meu filho, a tua escolha não é boa, mas quando você descobre que a tua escolha não é boa, então Deus faz com o seu amor perfeito, faça com que você volte para a escolha perfeita dele. Amém. Esse Deus é maravilhoso, não é? Mas olha, então você tem que fazer uma escolha amanhã à noite. Se você viver, você tem que escolher algum dia, irmão. Há muito tempo atrás eu escolhi esta velha Bíblia como meu dicionário. Ei, meu Deus, há muitos anos eu escolhi essa velha Bíblia como meu livro, como meu dicionário. Essa Bíblia é o livro da vida. Esta Bíblia é a palavra de Deus. É pela Bíblia que eu vivo, é pela Bíblia que eu sou leal a Ele, é pela Bíblia. Então, irmãos, meu Deus, como é maravilhoso quando a gente vê, aí a gente vê o Gideão. Deus envia um anjo para Gideão, varão valoroso. Olha bem, hein? Deus é contigo.
Deus ama homens. Não é que diga, não, é homens que diga e que fale. Não é você afrontar a Deus, é você dizer para Deus o que você pensa, o que você acha. Como Jó teve mais de 70 perguntas para Deus, mas depois Deus saiu só falando para ele: Jó, onde estava tu, Jó, quando eu comecei a colocar os fundamentos da terra? Em outras palavras, já despencou 100 perguntas de Jó, o que ele estava fazendo na terra, por que a árvore vivia, por que a árvore morria, e aí assim, e ele foi só falando: ó Jó, veja a velocidade das estrelas, veja, e foi falando, e Jó foi caindo por terra aquelas perguntas. Então o Gideão disse assim: mas se Deus é por nós, onde é que estão todos os milagres? Aí Deus começou a falar com Gideão, mas Gideão teve coragem. Qual foi o olhar divino para Gideão? Olha, você é um homem valente, você é um homem corajoso, mas Deus te levantou para derrotar milhares de medianitas. Gideão, vai que eu sou contigo, Gideão, mas eu sou a menor de todas as tribos. Deus não vê tamanho, Deus não vê comprimento, Deus não olha para a multidão, Deus olha para a fé individual de cada um. E aí a gente vê, irmão, Gideão se viu fraco, mas Deus viu ele vencedor. A importância é como Deus me viu, não é como eu me vejo. Então, irmão, aprendemos nesta noite, entendeu? A não olhar a derrota dos nossos irmãos, mesmo que ele esteja derrotado, mas essa derrota, ela não persistirá até o fim. Ele se levantará, porque a Bíblia diz: o homem cai, mas Deus o levanta 7 vezes. 7 vezes Deus o levanta. Deus perdoa 70 vezes 7. Tal é o perdão de Deus. Mas tudo vai depender. Qual é a janela? Qual é a janela que você está olhando? Porque 2 pessoas, irmão, podem olhar a mesma cena, e ter simplesmente ter decisões totalmente contrárias. É simples. Por que o nosso símbolo da lei é o quê? Uma mulher cega. Então ali está dizendo que a sua decisão não vai ser parcial, mas imparcial, mas muitas das vezes erra. Por isso que você tem que fazer, e existem recursos. Quantos processos, através de recursos, pessoas ficaram presas 20, 30 anos, que no final um outro juiz olhou todo o processo, mandou fazer uma nova investigativa e viu que a pessoa era inocente. Por quê? Olhando pela mesma janela, pelas mesmas leis, pelos mesmos artigos, juízes têm opiniões diferentes, e principalmente nos dias em que nós estamos vivendo. Uma mesma janela, uma mesma lei e diversidades de interpretações. Mas que o nosso Deus possa nos ajudar nesta noite a olhar pela janela da promessa. Amém? Quem é que vai cantar o hino agora, hein? Gabriel? Vamos colocar de pé, irmãos, para cantar. Estou feliz, irmã Mel, irmão Marcelo, que está conosco aqui. Coloca no coro, aí depois a gente volta. É assim, né? Faraó olhava pelaquela janela e ele via apenas escravos, amassadores de barros. Mas Moisés via o exército do Senhor. Aleluia! Os filhos de Deus, a nação eleita, que teve a promessa de Abraão, né? E assim é nós. As pessoas podem olhar para nós e ver nós apenas como os religiosos, doidos, barridos dessa terra. Mas Deus nos olha e vê como filhos, né? Aleluia! O exército de Deus. Oh, glória a Deus! Porque
O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Senhor marchamos, o seu exército poderoso. Sua voz Glória ao Senhor Jesus. Ei, glória a Deus. Aproveitando vocês de pé, irmão Marcelo, vem aqui, faz favor. Aproveitando vocês de pé, irmão Marcelo vai fazer a oração final e depois a irmã Ivone, né? Nós tivemos na casa da irmã Ivone, ela fez um banquete para nós ali, salgados gostosos, né? Suco de caju, bolo gostoso, né? Foi o aniversário da irmã Ivone, irmão José, essa família tão agradável que sempre está aqui conosco, nos ajudando a levar o Evangelho, amém? Então, e nós também, né? Ore por essa família, irmão Mel Rose, irmão Marcelo, precisa de nossas orações, lembre-se, né? Eu falei para eles, né? Indiquei eles, aonde eles moram, mas, irmãos, eu não vou fazer mais isso aí não. Vou deixar cada pessoa decidir aonde ela deve congregar. Eu não vou fazer mais, né? Não vou fazer mais. Vou deixar cada um, os que vier de fora, fica livre. Congregue aonde desejar. É assim que a mensagem ensina, né, irmão Marcelo? Deus te abençoe, irmão Marcelo. Vamos fazer a oração final. Aleluia. Aleluia. Deus amado, Senhor Jesus Cristo, te agradecemos, Pai, por Senhor amado, agradecendo por essa ação, pela graça do Senhor,
pelo teu amor. Obrigado por essa palavra, Senhor. Somos indignos, Senhor. Queremos agradecer por tua promessa. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por essa oportunidade, Senhor. Pela tua palavra, pela tua Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Deus, e que nos inspire a retornar, Senhor. Nos ajude, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Aleluia. Mãe Ivone, vem cantar um hino. Diga para o seu irmão, né? Deus te abençoou. Dê um abraço fraternal. E amanhã a escola bíblica dominical, não perca, né? Não perca a escola bíblica dominical amanhã. Se o Senhor nos permitir. E aqueles que vão, para o ensaio, vai ter um almocinho lá para nós, tá? Vai ter um almocinho lá, tá? Um almocinho. Eu garanto que eu não vou pôr a irmã Cristina para trabalhar. Garanto, dou minha palavra, não vou pôr. Mas se ela que ajudar, é bom. Né? Então, mãe Ivone, opa. Cadê o... Cadê o seu hino, mãe? Isso, canta aí, meu pai. Olha lá. Olha o meu Zé. Era uma oliveira, era uma oliveira dos ramos quebrados e um zambujeiro ali foi enxertado. Esta oliveira era uma oliveira dos ramos quebrados e o zambujeiro ali foi enxertado. Esta oliveira é o meu. Era uma oliveira. Era uma oliveira